O espelho da alma. Em uma terra onde o tempo parecia se arrastar com calma, existia um vale escondido, onde a natureza e a tranquilidade se encontravam em perfeita harmonia. No fundo desse vale, rodeada por árvores altas e imponentes, estava uma pequena cabana de madeira. Ali morava Clara, uma jovem que havia se afastado de tudo e de todos em busca de algo e que só ela sabia o que era. Ela não buscava riquezas nem fama, mas algo mais profundo: o conhecimento sobre si mesma. Ela sabia que para encontrar o que procurava, precisaria primeiro se encontrar. Mas o que exatamente isso significava? O que era necessário para que pudesse olhar para dentro de si mesma e compreender as verdades que estavam escondidas ali? A resposta ela não sabia, mas estava determinada a descobrir. Clara chega à sua cabana e entra. O interior é simples, mas acolhedor. Ela começa a arrumar alguns objetos, mas logo se senta perto de uma mesa onde há um espelho antigo. Ela observa o reflexo, mas seu olhar é distante. Desde a infância, Clara sempre sentiu que algo dentro de si estava incompleto. Cresceu em uma cidade onde as pessoas se preocupavam mais com as aparências e com o que os outros pensavam do que com o que se passava em seus corações. Ela era apenas mais uma na multidão, com expectativas que nunca pareciam ser suas, mas que, ainda assim, tentava cumprir. As palavras de sua mãe, sempre doces e suaves, diziam: "Você precisa ser como todos os outros, minha filha, para que seja feliz." Mas Clara não sentia felicidade naquele caminho. Sentia apenas um vazio crescente, como se algo essencial estivesse fora do seu alcance. Até que um dia tomou a decisão de partir. Não sabia para onde ia, mas sabia que precisava de respostas que ninguém poderia lhe dar. Em seus devaneios, Clara se levanta e começa a caminhar pela cabana, parando diante de um espelho antigo e empoeirado. Ela observa o reflexo, mas ao invés de ver apenas sua imagem, ela começa a ver fragmentos de sua vida. Cenas de sua infância, sua adolescência, momentos de insegurança, de escolhas feitas por convenção e não por desejo. Ela nunca havia se olhado assim antes. Sempre que olhava para o espelho, via apenas a imagem de uma mulher, mas não a essência dela. Agora, algo estava diferente. No reflexo, ela via mais do que sua face. Via suas dúvidas, seus medos, suas frustrações e também suas esperanças, seus desejos mais profundos, os quais ela nunca tivera coragem de enfrentar. Nesse momento, Clara começa a se questionar enquanto observa seu reflexo. Quem eu sou realmente? Será que o que eu vejo aqui é quem eu sou ou quem os outros esperam que eu seja? E o que realmente existe dentro de mim, além dessa imagem que todos parecem ver? Após esses questionamentos, Clara decide sair da cabana e caminhar pela floresta em busca de respostas. Ela segue um caminho sinuoso, em silêncio, como se estivesse ouvindo algo que não podia ver. À medida que a jornada avança, ela começa a refletir sobre as expectativas que sempre colocou sobre si mesma. Ao longo dos anos, Clara se perguntava por que tantas vezes tomava decisões que não refletiam sua verdadeira vontade. Por que se sentia perdida em um mundo onde as pessoas pareciam saber exatamente o que queriam e ela nunca soubera? Talvez, como todos, ela tivesse se deixado levar pela maré das expectativas externas, deixando suas próprias necessidades e desejos para depois. Nesse momento, Clara chega à beira de um pequeno lago. Ela se senta na margem e observa sua imagem refletida na água. No reflexo da água, ela viu novamente seu rosto, mas agora algo estava diferente. Ela não via mais a imagem de alguém que estava tentando agradar aos outros. Ela viu uma pessoa com o poder de tomar suas próprias decisões. Alguém que tinha a capacidade de olhar para dentro de si mesma e enfrentar suas próprias sombras. Clara estava começando a entender que o autoconhecimento não se tratava de encontrar uma versão idealizada de si mesma, mas de aceitar quem ela realmente era. Enquanto observa o reflexo da água, ela começa a reviver momentos de sua infância, lembranças de quando tentava se encaixar e atender às expectativas da família, os conselhos da mãe para ela ser perfeita, boa e obediente, e não questionar o que os outros pensavam.
Os ecos de sua infância começaram a surgir, como sombras que se recusavam a desaparecer. Você precisa ser perfeita, Clara. As pessoas precisam gostar de você. Você não pode ser diferente. É assim que o mundo funciona. Essas palavras, ditas tantas vezes, haviam se tornado crenças que ela carregava como se fossem suas. Mas agora, ao olhar para si mesma, Clara sabia que não eram suas. Eram apenas as vozes de outros projetadas sobre ela. Era hora de deixar o passado ir, de deixar essas crenças para trás. Clara sentiu uma leveza no coração, como se finalmente pudesse respirar profundamente pela primeira vez. Após um tempo, sentindo seu corpo vibrando, ela se levanta e começa a caminhar de volta para a cabana. Mas agora, seu passo era mais firme. Ela olha para o céu com uma nova perspectiva. Ela agora compreende que, para se conhecer verdadeiramente, precisava abandonar as camadas de expectativas e julgamentos. Quando Clara voltou para sua cabana, ela não era mais a mesma. Ela não havia mudado fisicamente, mas algo dentro dela havia se transformado. Ela havia descoberto que o autoconhecimento não era uma busca por algo fora de si, mas um processo de olhar para dentro e reconhecer tudo o que ali estava, tanto o que amava quanto o que rejeitava. O autoconhecimento não se tratava de encontrar respostas, mas de estar disposta a se perguntar e a se ouvir. E com um sorriso suave, ela se aproxima do espelho mais uma vez. Mas agora não busca mais apenas uma imagem, ela busca a si mesma. A verdadeira descoberta era compreender que por trás de cada imagem refletida existia uma única alma, cheia de complexidades, de luz e sombras. Era isso que Clara viu naquele espelho. Não uma versão idealizada de si mesma, mas sua essência verdadeira. E você? O que você vê quando se olha no espelho? O que está esperando descobrir de si mesmo? Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui. Se gostou e entendeu que esse vídeo foi relevante, eu peço a gentileza que se inscreva no canal e curta o vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar também. Eu vou deixar na descrição o link para a playlist dos vídeos relacionados a esse tema, que são muito importantes e podem também te interessar. Até o próximo vídeo. Tchau!